Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 4 de março, nós vamos meditar de Josué capítulo 13 a Josué capítulo 15. E que a paz do Senhor invada o seu coração nesta manhã. No capítulo 13, nós vamos falar das terras ainda por conquistar, né? Inicia o capítulo 13 dizendo assim: Josué já era idoso e o Senhor lhes disse: você está envelhecendo e ainda há muita terra a ser conquistada. Este é o território que resta, todas as regiões dos filisteus, dos Gesuritas, território mais amplo dos cananeus, desde o ribeiro de Sior até a divisa com o Egito, até a divisa de Ecrom ao norte, abrange o território de 5 governantes filisteus de Gaza, Asdote, Ascrom, Gate e Ecrom, né? E aí ele vai falando aquilo que ainda está por conquistar, fazendo a menção de que Josué já tinha uma certa idade, já estava velho, né? E aí ele fala assim: eu mesmo expulsarei estes povos da terra diante dos israelitas. Não deixe, portanto, de dar esta terra a Israel como herança, conforme eu lhe ordenei. Divida todo este território como herança entre as tribos, entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. E aí ele continua dizendo: a outra metade da tribo de Manassés e as tribos de Ruben e Gade já havia recebido sua porção na terra como herança ao leste do Jordão, designada para eles por Moisés, servo do Senhor. Então restava aí a divisão das terras, né, para outras tribos e a outra metade da tribo de Manassés. Lembrando que já tinha sido determinado que essa distribuição de terra seria por sorteio, né? Assim não haveria aí desigualdade, né, na hora da escolha da terra. E aí ele começa falando também ainda no capítulo 13, no versículo 14, sobre a herança para a tribo de Levi. Moisés não havia designado porção alguma de terra como herança para a tribo de Levi. Em vez disso, conforme o Senhor lhe havia prometido, sua herança vinha das ofertas especiais para o Senhor, Deus de Israel. Então, isso não é novidade, nós já tínhamos ouvido isso, de que para os sacerdotes e para os levitas, né, todos da tribo de Levi, o Senhor era a herança deles, né? Então eles tinham parte em todas as ofertas, em todas as primícias, em todos os dízimos, né? Nos holocaustos, tudo vinha para eles, né? Então o próprio Senhor era a herança da tribo de Levi. E aí nós vamos ver a terra entregue à tribo de Rubens, né? Moisés havia designado áreas às clãs da tribo de Rubens. E aí ele vai trazer qual é todo o território da tribo de Rubens. Nesse mesmo capítulo, nós vamos ver no versículo 24, Moisés designando também as áreas da tribo de Gade. Então Josué, na verdade, vai trazer a posse daquilo que já havia sido separado e dito que seria de Gade, né? Depois nós vamos ver no versículo 29 do capítulo 13 a terra entregue à meia tribo de Manassés, né? Então metade da tribo ainda precisava receber sua herança. Então é aqui que nós vamos ver, né, essa distribuição. E depois, no 14, nós vamos ver a terra dividida ao oeste do Jordão, tá? E aí, dentre essas terras, Caleb pede a sua terra. Então, vamos ver aqui, né? As demais tribos de Israel receberam como herança a terra de Canaã, designada pelo sacerdote Eleazar, por Josué, filho de Num, e pelos chefes da tribo. Essas 9 tribos e meia receberam as terras suas por herança
por sorteio, como o Senhor havia ordenado a Moisés, né? Ele havia já designado as terras de herança para as 2,5 tribos ao lado oeste do Rio Jordão, e não havia sido dada uma porção de terra como herança para os levitas, né? Os descendentes de José haviam se tornado 2 tribos separadas, Manassés e Efraim. Lembra disso? Quando Jacó foi os abençoar, porque tomou os filhos de José como herança para ele, né? E aí os levitas não receberam porção alguma da terra, mas apenas cidades para morarem, com pastagem ao redor para os seus animais e para os seus bens. Assim os israelitas distribuíram as terras exatamente de acordo com as ordens do Senhor a Moisés. E aí nós temos algo assim muito interessante. O versículo, no capítulo 14, versículo 6, diz que uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, foi a Josué em Gigal. Caleb disse a Josué, né? Então aqui nós temos um encontro de 2 homens extraordinários, Josué e Caleb. Só restou os 2 da geração anterior, porque Deus disse que eles iam herdar a terra, né? Porque eles fizeram parte daquela comitiva de espias que não se deixaram contaminar, continuaram crendo, independente da circunstância, eles sabiam que o Senhor os daria aquela terra. E aí nós temos aqui o encontro de Josué e Caleb, né? Depois de um certo tempo, e aí Caleb diz o seguinte para Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o Senhor Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Quedes-Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Quedes-Barneia para fazer o reconhecimento de Canaã. Então ele está falando daquele episódio dos 12 espias. Ali ele tinha 40 anos, né? Então ele era ali mais ou menos da mesma idade que Josué, né? Eles eram contemporâneos, eles viviam na mesma época, né? Tanto é que só os 2 sobreviveram. Então aí ele fala que ele voltou com um relatório verdadeiro, autêntico, que Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o seu coração. Agora, como você vê, Josué, ele está nessa conversa. Em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essa palavra, ou seja, 40 anos ele tinha, mas 45 anos decorreu o tempo, Caleb está aqui com 85 anos. E olha o que ele diz: o Senhor me preservou como havia prometido. Agora mesmo, quando Israel vagava pelo deserto, hoje estou com 85 anos. Contudo, continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto aquela época. Que extraordinário esse Caleb, não é? Peça isso ao Senhor: Senhor, me dê o vigor de Caleb, que aos 85 anos ainda estava disposto a lutar e a conquistar aquilo que ele tinha por promessa. E aí, né, nós podemos ver que Josué o abençoa, né? Eles lembram desse episódio, e aí Caleb diz assim: mas se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei da terra como o Senhor me prometeu. Ou seja, ele estava falando dos ocupantes da terra que foi dado a ele por herança, né? Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. E até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, né? E a terra descansou de suas guerras. Então nós estamos vendo aqui o testemunho extraordinário de Caleb. E aí no capítulo 15 nós temos outra coisa maravilhosa. Nós podemos ver que a terra de Caleb, que ele precisava conquistar, que ele foi requerer a Josué, ele diz assim: Caleb expulsou 3 grupos de Enaquins,
os descendentes de Sesai, de Aemiã, de Taimã, filho de Enac. Dali ele partiu, olha só, para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, Canes, chamada Kiriat-Sefer. Caleb disse, olha que esperto, que estratégico, darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, tomou a cidade. Caleb lhe deu Axa como esposa. Então aqui nós já estamos vendo o casamento, né, da filha de Caleb com Otoniel, um guerreiro, sabe, corajoso e disposto, que foi e ganhou aquela batalha, que o desafio que Caleb trouxe, e aí, como presente, ele recebeu Acna como esposa. Eu vejo aqui Caleb um pai extraordinário, porque ele escolhe o que tinha de melhor, um guerreiro autêntico como Otoniel, para dar a filha dele em casamento. E aí, olha que coisa extraordinária, quando Axa casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse o campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, o que você quer? Ou seja, Axa já casada vai até o pai. E aí ela respondeu, quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Negueb. Agora peço também que me dê fontes de águas. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores, né? Então nós vemos aí, né, a herança de Caleb passado para sua filha, a autenticidade, a coragem, né? Ela olhou e viu, não, eu só tenho terras no deserto, eu quero terras frutíferas, águas superiores e águas inferiores. Quantas coisas temos que aprender com Caleb e a família dele. Deixa eu orar por você, Senhor. Queremos colocar diante de Ti tudo que somos e tudo que temos. E termos um coração ensinável para aprendermos com a Tua palavra. Muito obrigado porque deixastes a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.